preciso escrever essa história. Me dá sabedoria para levar adiante tudo que Jesus viveu aqui na Terra. Eu preciso coletar as informações de cada pessoa que esteve com Jesus quando ele viveu aqui na Terra. Maria, poderia me contar como foi naquela manhã que você foi ao túmulo e descobriu que ele não estava mais lá? O que você viu, sentiu naquele instante? Claro, Lucas. Naquela manhã, antes do sol nascer, eu fui até o túmulo. Meu coração estava pesado. Havia uma tristeza tão grande em mim. As lágrimas não cessavam desde o dia da crucificação. Chegando lá, eu vi que a pedra tinha sido removida. Meu coração ficou despedaçado. Corri para contar para os discípulos. Depois eu voltei no túmulo e ao entrar, eu vi que tinha 2 anjos vestidos de branco. Eles me perguntaram por que eu estava chorando, por que eu estava procurando, o que eu estava procurando. Eu respondi. E naquele momento, eu vi que um homem me chamou. Olhei rapidamente e pensei que era o jardineiro, mas eu não reconhecia quem era. No entanto, ele falou o meu nome. Quando ele falou Maria, naquele momento, eu reconheci a voz. Era a voz do nosso Senhor. Rabone, o Senhor está vivo. Meu coração se encheu de tanta alegria e esperança. Eu reconheci o meu Senhor. Ele vive, ele vive. Que maravilha, a profecia se cumpriu. Ele ressuscitou.
Maria, preciso falar com você. Eu sei que é difícil, mas estou coletando alguns relatos. Como foi para a senhora testemunhar o sacrifício do seu filho na cruz? Claro. Foi como se uma espada atravessasse a minha alma. Cada cravo, cada gota de sangue, cada insulto. Ali foi como se... Foi tanta dor. Vendo ele ali, pendurado entre o céu e a terra. Aquilo atravessava a minha alma. Ele tinha tanta compaixão, tanto amor. Mas eu sabia, naquele momento, me veio uma paz imensurável, porque eu sabia que ele estava fazendo-se cumprir a vontade do Pai. Mas como mãe, a dor era imensurável. E você? Também o conhecia, certo? Poderia me contar como foi sua experiência com ele? Sim, há 12 anos eu sofri de uma hemorragia. Eu ficava escondida, eu não podia ter conversas, eu não podia falar com ninguém, até que eu soube de Jesus. Eu soube que ele estava fazendo milagres. E eu sabia, eu não queria de forma alguma prejudicá-lo, não queria de forma alguma torná-lo impuro. Mas eu sabia que se eu tocasse na orla das vestes dele, eu poderia ser curada. Então, eu fiz isso. Instantaneamente, eu fui curada, eu senti ali na hora. E eu sei que ele percebeu, porque ele perguntou quem foi que me tocou. Eu tava com medo, mas eu tava feliz. Mas eu falei, fui eu. E ele falou, filha, a tua fé te curou. E sabendo disso, eu sabia que ele era o nosso Senhor. Mas quando eu soube que ele tinha sido crucificado, eu fiquei muito triste, porque eu sabia quem Jesus era. Mas quando ele ressuscitou, eu sabia que as nossas vidas seriam mudadas. Soldado, o que você presenciou quando os anjos tiraram a pedra do sepulcro? Eu nunca tinha visto algo como aquilo. O céu se iluminou e seres resplandecentes desceram com todo o poder. A pedra que tivemos tanto trabalho para colocar foi removida como se fosse vento. O medo nos dominou. Era evidente que algo divino estava acontecendo ali. Mas tínhamos medo até de falar. Parecia loucura. Pedro, no dia que o mestre foi preso, eu queria saber, o que te levou a cortar minha orelha? Quando eu não pensei, mas quando eu vi você indo de contra o mestre, eu só peguei a minha espada e queria defendê-lo. Foi só isso. Eu não entendia na época. É que eu só estava cumprindo ordens também. Mas você já andava com ele e mesmo assim você ainda não entendia há tanto tempo? É isso. Esse é o plano dele. A gente não entender, mas compreender. Naquele momento, quando eu sentia a orelha caindo e o sangue jorrando, eu não esperava compaixão, até porque a gente estava lá para prendê-lo. A gente sabia que ele ia ser executado no final. Mas eu senti um toque diferente. Quando a orelha foi restaurada, eu senti, em meio àquele caos, uma paz de espírito tão grande. E senti que ele não era comum, não era qualquer homem. Eu vi que ele era Deus. E naquele momento veio aquela paz, assim que a minha orelha foi restaurada. E hoje a gente está aqui como amigos, servindo ao mestre. Amém.
estava entre os que viram depois que ele ressuscitou. Ele nos falou sobre o reino de Deus e nos encorajou a pregar a boa nova. Cada palavra dele ardia o nosso coração. A presença de Jesus era tão real quanto antes, mas havia algo diferente, uma glória indescritível. Ele estava em nosso meio os 40 dias. Ele nos ensinou, dividiu o pão, ele nos deu palavras de esperança. E ele não fortaleceu os nossos corações. A esperança, ela renasceu em cada um de nós. Eu estava no monte quando subiu aos céus. E seus últimos dias aqui conosco foram de paz e amor. Ele nos abençoou. E quando subiu aos céus, meus olhos se encheram de lágrimas, mas lágrimas de admiração. Eu sabia que aquilo não era uma despedida, mas sim o início de algo muito maior. Esperava sempre dos homens e veio o Rei dos céus. Nasceu em uma noite
não sei nem por onde começar. Foram realmente dias difíceis de lutas e esperança. Mas quando nós o vimos partir, entendemos que a missão ela havia sido cumprida. E essa missão ela arde nos nossos corações, porque Ele deixou essa missão para nós, de levar o seu amor, de levar a sua palavra ao mundo, até os confins da terra. E essa missão ela arde nos nossos corações. Independente do que aconteça, nós vamos cumprir. Nós levaremos a palavra dele a toda a criação. Fui o primeiro a segui-lo e foi poderoso ver as promessas de Deus tomando forma diante dos nossos olhos. A sua ressurreição nos deu vida. Ver o Messias ressuscitado foi o maior sinal de que a morte não tem a palavra final. Suas palavras agora ecoam mais forte em nossos corações. Eu duvidei. Mesmo vendo ele tendo ressuscitado Lázaro, tive que tocar em suas feridas. Mas mesmo assim, o toque dele transformou meu coração. Ele me amou, não me condenou. E hoje eu proclamo o nome dele, que vivo está. Jesus, quero declarar teu nome sobre toda mente e coração, pois sei que existe paz em tua presença. Clamo Jesus. Jesus, quero declarar teu nome, quebrando os vícios dessa geração. Declaro que há esperança e liberdade. Amo Jesus. Declaro pelas ruas o nome de Jesus. Sobre a escuridão Ele vai trazer a sua luz. Sobre sua família clame o santo nome Jesus.
Jesus, quero declarar teu nome sobre toda alma em depressão, ansiedade, medo, saiam agora. Clamo Jesus. Irmã, o Lucas saiu daqui agora, eu vi. Sim, e aí, ele como veio. foi? Ele falou com você também? Falou comigo também. Ah, ele tá coletando os relatos para fazer um belo livro, vai ser lindo. Aí eu contei para ele, irmã, de como foi andar com Jesus. Jesus sempre foi mais do que um amigo para nós. Ele era realmente da família. Nossa, quando Lázaro morreu, a dor foi imensa, você lembra? Sim, eu lembro. Mas lembra também que quando ele ressuscitou, a vida de todo mundo foi restaurada, não só de Lázaro, todo mundo mudou de vida. Eu me lembro de quando eu estava sentada aos pés dele e eu ouvi a sua voz. Foi tão bom, foi maravilhoso. E quando a gente soube que ele havia sido crucificado, aquilo entristeceu meu coração. Sim, foi bem difícil. Mas quando a notícia se espalhou sobre a ressurreição, de que ele tinha chegado aos céus, aquilo foi indescritível para mim. E estou ansiosa por aquilo que o Senhor ainda vai fazer. Sim, isso foi apenas o começo. As promessas dele estão se cumprindo. Ele nunca perdeu uma promessa. É verdade. Então estou começando e eu estou na expectativa para saber até onde a sua mensagem chegará. Todos nós estamos, né, minha irmã? Incrível. Eu estava lá, eu acompanhei o mestre em todos os caminhos. E sabe de uma coisa? Todo mundo falava de Pedro. E dizia assim, lá vai aquele impulsivo, aquele estouradinho. Tem um problema? Chama Pedro, ó, Pedro resolve. Então Pedro sempre foi conhecido por tomar a frente, por solucionar, resolver. Mas assim,
as más famas também acompanhavam ele. Diziam bem, logo depois que Jesus ressuscitou, ficou um burburinho. Ah, ele foi escolhido, mas ele negou, hein? Ele negou Jesus. As pessoas ficam desconfiando demais quando o processo passa, quando as pessoas se alinham, quando Deus trabalha. Mas bem, Jesus não é especialista em milagre? Não é só milagre no corpo não, hein? Eu soube de muitos milagres que Jesus fez na mente, nas emoções das pessoas. E eu quero dar minha opinião pessoal, nada contra, mas sou muito mais um Pedro estouradinho do que aquele Judas, ó, lindo, maravilhoso, dando beijinho e traindo, né? Fazer o quê? Então, para mim, isso não é um grande problema, não. Eu vi que Jesus resolveu. E eu soube que ele disse assim, olha, Pedro, tu és pedra. E sobre ti eu edificarei a minha igreja. Que outro Deus faz isso? Que outro Messias poderia escolher alguém na sua maior dor, no seu maior processo emocional e transformar ele em alguém que tira os outros da lama, que puxa os outros do desafio? Eu vejo que Jesus olhou para Pedro e não viu o impulsivo destruidor, mas o impulsivo reconstrutor. E Pedro tem sido isso. Ele tem levado o nome de Jesus a muitos lugares. Ele tem feito a diferença. Pedro, sim, ele é o testemunho do que Deus pode fazer quando um homem se submete. E este foi apenas o começo. De Jerusalém, a Judéia, Samaria e até os confins da terra. A mensagem de Jesus ecoou, alcançando corações e transformando vidas. A noiva estava surgindo, a igreja nascia, não como uma construção de pedra, mas como um corpo vivo, formado por pessoas que experimentaram o poder da ressurreição. Hoje, séculos depois, continuamos a proclamar que Jesus vive. Sua morte não foi derrota, mas vitória. Sua ressurreição nos deu a esperança eterna e nos fez parte de um propósito maior. A promessa de Cristo se cumpriu. Em seu nome, a igreja foi edificada e as portas do inferno jamais prevaleceriam contra ela.
história não termina aqui. Em breve celebraremos o Pentecostes, que é quando o Espírito Santo desceu sobre os discípulos e deu início a uma nova fase da igreja. Venha celebrar conosco e renovar a sua fé e esperança. Essa manhã é uma manhã gloriosa. Sabe, talvez você passou uma sexta-feira difícil. Aquela sexta-feira de despedida, um sábado de silêncio. Mas sabe de uma coisa? Ao terceiro dia, a Bíblia declara que Ele ressuscitou. E toda essa história é uma história que não está só nos livros, que não é só parte de uma junção arqueológica distante de você, mas essa história é o começo da minha e da sua história. Sabe, a gente tem uma história no mundo que começa quando nós fomos gerados no ventre das nossas mães. E naquele momento Deus já tem uma promessa para mim e para você, como tinha para Jeremias. É só você ler Jeremias capítulo 1. Mas existe uma decisão que muda a maneira como nós vamos viver todos os dias. E ela é o começo da nossa verdadeira história. É quando nós abraçamos aquilo que Deus disse ao nosso respeito, ainda quando éramos substância informe, e nós dizemos assim: Senhor, hoje eu me comprometo. É quando você entende que essa cruz é minha e sua. É quando você sai dos túmulos da tua própria história, porque cada um de nós tem um túmulo nessa manhã que precisa ficar vazio. O que morreu e que você ainda está velando aí? O que morreu e ainda está vivendo debaixo de fôlego artificial? O que na minha e na sua história nós ainda não abraçamos essa realidade? Porque a palavra fala que Ele vive e que nós vivemos com Ele. Então quando você encerra a tua vida aqui, a tua história não acabou. Você só cumpriu o teu propósito, porque o Senhor tem uma eternidade separada para mim e para você. Era tão difícil quando nós estudamos o Antigo Testamento. Chegar-se a Deus era uma escolha de um alto custo, onde nós precisaríamos ter não só a decisão, mas nós precisaríamos, a cada vez que pecássemos, imolar de acordo com o nosso recurso financeiro, fosse uma pomba, fosse um carneiro, fosse uma ovelha, para que a gente pudesse de novo entrar no Santo dos Santos. Mas nós estamos numa estação que nós podemos simplesmente, depois de Jesus, entender que eu pertenço a esse lugar na presença dele. Então Jesus, ele vem e ele é o Cordeiro perfeito, sem defeito. Então Jesus vem e ele tira de mim e de você essa responsabilidade, esse peso, mas ele dá para mim e para você um caminho novo. E ele diz que agora ninguém vem ao Pai se não for por mim. Aquilo que antes estava num completo distanciamento. A Bíblia fala que quando Jesus entrega a sua alma ao Senhor, ele diz: está consumado. O véu que separava eu e você do lugar da presença de Deus foi rasgado. E o véu se rasgou. A terra estremeceu. E aquele momento ele desce ao inferno, literalmente. E ele pega a chave da minha e da sua história. E ele olha para o diabo e diz: bora, me dá. Porque isso nunca foi teu. Me dá. Porque quando eles te deram autoridade para definir a história deles através do pecado, eles não tinham entendimento do propósito que eu tenho. Então me dá. Porque o véu que antes separava já não separa mais. A luz que outrora e cada dia brilha mais. Só a Jesus e fazer teu nome grande e te dar louvor que é devido. Está aqui. Ah, Senhor. Lucas 24, 5 e 6 diz o seguinte: porque procura aquele que vive entre os mortos. Ele não está aqui, ele ressuscitou.
Porque você procura o próximo capítulo da sua história no passado que o Senhor disse que já morreu. Porque você procura paz no lugar que Deus já te tirou. Ei, porque você procura aquilo que Ele já levou sobre si. A palavra declara que Ele levou sobre si as nossas dores, as nossas enfermidades e o castigo que era meu e seu, Ele tomou sobre si para que nós tivéssemos paz. Qual é a conta que você está pagando que já está quitada? Para pensar, você chegaria num lugar e alguém dissesse para você: olha, fica tranquilo, esse mês a sua conta de luz já está paga. Você diz: não, mas eu quero pagar de novo. Não, vai lá, faz uma coisa diferente com isso aí. Não, eu quero pagar de novo. Posso? Me dá? Quero pagar de novo. Do mesmo modo como isso parece uma loucura, eu quero te perguntar: porque você tem pagado dívidas que Ele já encerrou? Porque você tem pagado contas que o Senhor já levou sobre Ele? Se antes a distância requeria muito de nós, se antes muitas penalidades, se antes muitos sacrifícios, a palavra diz que agora o sacrifício que Ele procura não é aquilo que eu posso fazer com as minhas mãos, não é uma postura que eu vou adotar, não é um tipo de roupa que eu vou vestir. Ele fala que o sacrifício que Ele quer é um coração contrito e quebrantado, que clama por Ele. Então, se antes você percorria muitas distâncias, talvez você aprendeu que você precisaria ajoelhar em escadas, talvez você entendeu que você precisaria fazer despachos, você complicou demais aquilo que Jesus morreu de uma forma difícil e complicada para tornar simples. Hoje Ele está pagando a conta e dizendo a você: a distância que você tem para minha boa, perfeita e agradável vontade é a distância de um joelho ao chão que clama por Ele. Diz: Senhor, para onde eu irei se só Tu tens as palavras de vida eterna? Aonde eu me esconderei? Se eu subo ao alto do monte, o Senhor está. Se eu me escondo no mais fundo abismo, ali o Senhor também estará. Ei, para onde eu fugirei da Tua face? Se só Tu tens as palavras de vida eterna. Se só Tu tens, Senhor, as palavras de vida eterna. Sabe, quando Jesus fazia milagres, as pessoas se ajuntavam a Ele. As pessoas iam aonde Jesus estava. Os doentes chegavam, os enfermos, os endemoniados, os confusos de mente, os aflitos, aqueles que não tinham mais nenhuma esperança, os religiosos que já tinham descoberto que as regras não serviam para fazer eles próximos a Deus. A Bíblia fala que até o louco, quando encontra Jesus, acerta o caminho. A esperança. Havia meninas mortas sendo ressuscitadas, homens enfaixados no quarto dia que já fedia, se levantando, homens andando sobre as águas. Gente, como alguém pode pensar que a Bíblia não é o livro mais incrível que já existiu e que continua sendo real? Você vê gigante, você vê gente andando nas águas, você vê morto ressuscitando, você vê anjos descendo, você vê homens subindo, sendo tomado numa carruagem de fogo, porque a Bíblia é Cristo em nós, é Deus revelando a sua vontade na humanidade, é Ele se mostrando o tempo inteiro para mim e para você. Então, onde Jesus estava, as pessoas se uniam a Ele, e onde Ele estava, as pessoas continuavam indo. As pessoas se movimentam para onde Jesus está. Sabe por que eu e você continuam vindo à igreja? Porque a gente está dizendo: Senhor, onde você está? Senhor, eu anseio pela Tua presença. Eu entendo que eu preciso viver um cristianismo puro e genuíno em comunidade. Eu preciso perdoar e ser perdoado. Eu preciso cuidar e ser cuidado. E Jesus sempre se tornou acessível. Mas onde Ele está, nós queremos ir. Porque quando nada mais resolve, Ele continua resolvendo. Quando nada mais nos acalma, Ele continua nos acalmando. Quando nada mais nos sacia, porque até o lugar do sucesso humano, gente, até o lugar de ter o que eu desejo, ele se torna vazio em pouco tempo. Porque existe um buraco dentro de você, como disse C.S. Lewis, que ele é do tamanho exato de Deus e que precisa ser preenchido nessa presença. Hoje é Páscoa. É um dia que nós celebramos que Ele vive. Eu sei que nós vivemos muitas festas bonitas, mas nenhuma delas tem o poder de uma Páscoa.
Talvez a gente até no final do ano decore as casas. Deveríamos fazer o mesmo na Páscoa. Deveríamos montar mesas temáticas e dizer: Ele vive, Ele reina, Ele ressuscitou. Porque não há razão maior pela qual nós nos movemos e nos existimos. Nós estamos o tempo inteiro. Eu só quero estar onde Tu estás, andar contigo eternamente. De longe eu não quero Te adorar, não. Leva-me aonde estás. Porque nós fomos criados para isso. Nós fomos gerados por isso. E hoje eu quero desafiar você. O que morreu que você precisa deixar Ele remover a pedra? O que morreu que hoje você precisa gritar: o túmulo está vazio, porque Jesus ressuscitou. E Ele ressuscitou com Ele a minha paz. Ele ressuscitou com Ele as promessas da minha casa. Ele ressuscitou com Ele o medo que eu tinha. Eu não estou mais preso, eu não sou mais escravo. Ele ressuscitou comigo o meu senso de identidade. Ele ressuscitou comigo a esperança. Ele ressuscitou comigo o meu chamado. Ele ressuscitou. E Ele não deixou nada para trás. Quando você estuda profundamente a palavra, você vê que Lucas é detalhista. Ele tem a preocupação de dizer que quando Jesus se levantou, Ele dobrou o pano onde Ele estava enrolado. Ele não simplesmente largou aquele pano de qualquer jeito, mas Ele dobrou cautelosamente e colocou em cima da pedra onde o corpo antes gelado agora tinha se erguido. E para o judeu isso significa: se você vai embora e não volta mais, você simplesmente larga o tecido. Mas se você dobra cautelosamente e deixa ali aguardando, você está dizendo: eu voltarei. Eu voltarei. E essa é a promessa que não morreu. Essa é a realidade. Seu coração aquece todas as vezes que fala sobre Deus, porque você nasceu para um propósito seguro e certo. Então meu convite para você nessa manhã é que você fique de pé. Quem desejar e precisa ter algo na sua vida ressuscitando nessa manhã, porque há um momento na Bíblia que Jesus chama Pedro para andar sobre as águas. E Pedro começa a andar sobre as águas, mas em determinado momento Pedro afunda. Naquele momento, Jesus não está preocupado em dar uma lição de moral em Pedro, mas explicar a ele um princípio que é imutável. Pedro olhou para as ondas, ele desviou o seu olhar de Jesus, ele afundou. Porque quem olha para as ondas duvida, e quem duvida afunda. Meu convite hoje de manhã é para que você olhe para Ele, que você olhe para Jesus e deixe Ele encontrar você. Que você possa sair daqui, alguns para almoços de família, outros para um tempo de descanso. Não importa o que você vai fazer, mas se você for com Ele, vai fazer sentido. Então eu quero te desafiar hoje. Se você tem algo que você deseja ressuscitar, ressuscita em mim, Senhor. Ressuscita em mim, Deus. Ressuscita em mim a esperança. Ressuscita em mim, Deus, o propósito. Ressuscita em mim, Deus, um amor que adormeceu. Eu quero me apaixonar de novo pela Tua presença. Senhor, eu quero de novo conseguir perdoar. Senhor, eu quero de novo andar em unidade. Deus, eu quero declarar: eu e minha casa serviremos ao Senhor. Se você tem algo nessa manhã que precisa ressuscitar, eu convido você a ficar de pé. Oh, Deus. Tu és o mesmo, Jesus. Tu és o mesmo que fez os milagres e continua fazendo. Tu és o mesmo que tira a moeda da boca do peixe, Senhor, e gera provisão de onde não tem. Tu és o mesmo, Pai, que faz um coração de pedra voltar a bater como de carne. Tu és o mesmo, Senhor, que nos tira dos lugares escondidos e sombrios da nossa história e nos faz viver um pleno caminho. Senhor, Tu és aquele que tirou Lázaro do túmulo e que pode nos tirar dos lugares também de dor que nós absorvemos.
Senhor, Tu és o mesmo, Tu és o único. E nós queremos nessa manhã exaltar o Teu nome e Te clamar que o Senhor ressuscite em nós aquilo que dorme. Assim como Talita, aquela menina, o Senhor disse, ela não morreu, ela só dorme. Acorda aquilo que dorme dentro de cada um de nós nessa manhã. Porque nós precisamos experimentar de quem Você é. Os sonhos engavetados, Senhor. Os medos que se agigantaram ao longo do caminho, as feridas que a gente vai carregando e assumindo como parte da nossa identidade. Senhor, nessa manhã, leva-nos a um lugar novo, Senhor. Unge-nos, Pai. Senhor, a Tua palavra deixa clara que o Senhor não morreu por nada, que o Senhor não se entregou para que a gente tivesse uma vida medíocre. Mas o Senhor estava libertando ali filhos e filhas para um destino certo e seguro. Talvez exista alguém aqui no nosso meio hoje que nunca entregou a sua vida a Jesus. Hoje é uma oportunidade de você nascer de novo com Ele. E se você é uma dessas pessoas que desejaria entregar a sua vida a Jesus, dizer, Senhor, mora no meu coração. Porque antes eu Te conhecia de ouvir falar, mas hoje eu quero Te conhecer para andar contigo. Você não precisa que ninguém valide você, mas você precisa que o seu coração tenha dentro de si esse clamor, Deus, eu quero mais. Preciso entregar minha vida, Senhor. Porque eu sei que se Você for o dono da minha história, vai fazer sentido. Se você é uma dessas pessoas, todos os outros peço que fiquem olhando para frente. Se você é uma dessas pessoas que desejaria hoje entregar a sua vida a Jesus, ou se reconciliar. Você passou um tempo distante, você conhece, você sabe, mas hoje teu coração está dizendo, eu tenho saudades, saudades do primeiro amor. Eu queria pedir que você levante a sua mão. Se você hoje deseja entregar a sua vida a Jesus, se você hoje quer ter um encontro com Ele, se você hoje quer dizer, Tu és o meu Salvador, quero fazer uma aliança contigo, Pai. Peço que você levante a sua mão para que um dos nossos líderes chegue pertinho de você para orar junto. Jesus. Senhor, que nessa manhã, Pai, Senhor, possa despertar aquilo que ainda dorme em cada um de nós. Que essa ressurreição que o Senhor viveu e venceu nos encontre aqui, Pai, nesse lugar. E desperte em nós um fôlego novo, um clamor novo, uma canção nova. Pai, que cada um de nós seja tomado pela Tua presença. E que nós possamos de fato, Senhor, e ter tempo com a nossa família, ter tempo, Senhor, de descanso, aliançados contigo nesse dia. Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou, já adoramos Jesus, o plano perfeito, mistério da graça que me transformou. O seu nome é Jesus, nome sobre todos, veio pra salvar, Ele me salvou, já adoramos, já adoramos. Aleluia. Eu incentivo você hoje na sua casa tomar um pedacinho de pão e de suco de uva e ler a ceia talvez a sós, talvez com algum amigo, amiga, com sua família, porque a palavra fala que todas as vezes que nós fizermos isso, nós nos lembraremos de quem Ele é e nós celebraremos a entrega que Ele fez.
Não precisa de nada tão rebuscado ou complicado. Mas você lembrar mais uma vez, Senhor, hoje eu quero me aliançar contigo, assim como nós fizemos no domingo passado. Senhor, hoje eu me lembro do sacrifício que o Senhor fez e eu assumo esse lugar de aliança e relacionamento contigo. Eu assumo esse lugar, Senhor, de intimidade. Eu assumo esse lugar, Senhor, de contato genuíno. Isso tudo aqui não é mais uma história, é a nossa história. E é o que Ele tem para nós. Porque Ele vive. Eu e você podemos crer no amanhã. Amém?